Milionário fica chocado ao ver mendigo negro dominar touro que ninguém ousava tocar. A notícia se espalhou como fogo em palha seca pela pequena cidade de Minas Gerais. Antônio Dantas, um milionário de olhos profundos, estava prestes a testemunhar algo que mudaria sua vida. Sua fazenda, Santa Luzia, uma vasta extensão de terra marcada por vales e montes, era o lar de Bravio, um touro feroz que desafiava qualquer um que ousasse se aproximar. O animal, com seus músculos robustos e cabelos negros como carvão, era o terror dos vaqueiros da região. Ninguém conseguia montá-lo, ninguém se atrevia a encará-lo. Mas a chegada de um inesperado visitante mudaria tudo. Um mendigo negro, com roupas desgastadas e um olhar penetrante, apareceu entre os muros da fazenda. Ele era Lucas, o menino de apenas 6 anos, parente distante da falecida esposa de Antônio, Clara. Enquanto os peões olhavam com desdém e incredulidade, Lucas caminhou em direção ao touro com uma confiança que desafiava a Sua presença era como um raio de sol em meio à tempestade. O silêncio era opressivo e ele sentia a dor da perda de Clara apertar novamente. O menino se aproximou de Bravio, que relinchava a cabeça. As vozes dos trabalhadores murmuravam em tom de escárnio, mas Lucas não hesitou. Ele estendia a mão com a inocência de quem não conhecia o medo. E, para choque de todos, Bravio, que tinha uma reputação tão intimidadora, parou. O touro, em um gesto inconcebível, parecia hesitar, calmo diante do pequeno humano. A cena era surreal. As esperanças de Antônio começaram a ressurgir. Será que uma criança poderia domar o indomável? Uma conexão mágica se formava entre eles, e a cada toque suave, Bravio se tornava menos feroz, quase submisso. O menino ria, brincando na enormidade do animal, enquanto os peões assistiam perplexos. O que era aquilo? Um milagre ou uma loucura? Mas a paz teve um preço. O milionário de olhos perturbados logo soube que um investidor estava interessado em adquirir Bravio. A proposta era tentadora, uma quantia que poderia gerar riqueza e prestígio. Porém, levar o touro para longe significava rasgar a nova e delicada relação entre Lucas e Bravio. O desejo de Antônio de proteger a alegria do menino começou a se confrontar com os impulsos de sua própria ambição. Sentado na varanda, Antônio observava a cena tocante. O discurso interior que ele vinha alimentando nos últimos meses começou a rachar, revelando uma dúvida devastadora. Ele se tornara um homem tão preso à dor que havia esquecido como amar. O olhar inocente de Lucas o conduzia a um lugar desconhecido, onde o amor ainda poderia florescer. A tensão crescia, os peões rosnando em desdém, o investidor aguardando a hora de agir. Antônio comanda suas emoções. Se viu num cisma. Até onde ele iria para proteger aquele laço frágil que agora crescia entre uma criança e um touro indomável? As dúvidas ecoavam em sua mente, enquanto via Lucas correndo e brincando com o touro, um deleite puro e inocente. O que o futuro reservaria para todos eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão criava um clima sufocante e Antônio se via preso na balança entre o amor que despertava em Lucas e a ambição que sempre o acompanhara. Ele queria proteger a alegria do menino, mas a proposta que lhe chegou, um valor astronômico pelos olhos de Bravio, o atormentava. E então, no meio da confusão de sentimentos, tudo mudou. Enquanto os murmúrios dos peões e de seus próprios pensamentos ecoavam, um grito cortou o ar como um relâmpago. Eduardo, um dos trabalhadores mais antigos da fazenda, caía ao chão em um espasmo tremendo. O que aconteceu? Ninguém sabia. O susto fez Antônio saltar de seu lugar, sentindo o coração disparar. O silêncio foi, de repente, interrompido por labaredas de pânico. Os peões correram em direção ao amigo caído. Mas Lucas, com a inocência e a espontaneidade de uma criança, não se afastou de Bravio. O touro, que antes parecia tranquilo, agora balançava a cabeça, inquieto. Antônio olhou para o menino e depois para Eduardo, e um nó se formou em seu estômago. Eduardo! O que houve? A voz de Antônio era um misto de preocupação e confusão. Ele se agachou perto do amigo, que não parecia responder. Os murmúrios de medo e descrença aumentavam. Era um dia qualquer naquela fazenda, mas a cena parecia ter saído de um pesadelo. Então, Lucas, olhando fixamente para Bravio, estendeu a mão como se quisesse acalmar o touro. O animal parou, mas uma nuvem de inquietação pairou no ar. A conexão que havia formado com o touro minutos atrás parecia desvanecer, e a palavra mágica que unia aquele momento começava a se desvanecer. De repente, Eduardo, com um esforço visível, levantou-se, mas sua expressão não era de dor. Em vez disso, ele olhou para Lucas, um brilho estranho em seus olhos. Então, como uma torrente que rompe as margens, uma verdade horrenda jorrou de sua boca. Ele tem o poder, Antônio. O menino, ele é especial, ele é diferente. A revelação fez o ar pesado e todos ao redor travaram. O que Eduardo queria dizer com aquilo? Lucas, um menino de 6 anos? Diferente? Um choque percorreu a multidão e as mentes começaram a especular. Antônio, perplexo, olhou para Lucas. O rosto do menino permaneceu sereno, mas havia algo em seu olhar que não se podia ignorar. O silêncio se instalou enquanto todos processavam aquelas palavras. Diferente! Um murmúrio de confusão se espalhou entre os peões, e alguns já começavam a sussurrar sobre lendas antigas, sobre pessoas que conseguiam domar a natureza, criaturas selvagens. Mas como uma criança poderia? Antônio, lutando para compreender, começou a se lembrar de histórias que sua avó contava em noites chuvosas. Histórias de famílias com laços ancestrais, de místicos que dialogavam com animais. E o medo que envolvia essas práticas. O menino havia mudado tudo. Mas como? O que queriam dizer com diferente? Bravio, inquieto, relinchou alto.
como se respondesse à confusão crescente ao seu redor. Os peões recuaram, um misto de medo e curiosidade em seus olhos. O investidor, que até então aguardava pacientemente, se aproximou, sua expressão revelando a expectativa do momento. Antônio percebeu que não é apenas seu mundo que estava em perigo. O que havia acontecido naquela tarde poderia mudar a cidade inteira, a relação com o Bravio e, principalmente, a vida de Lucas. Ele sentiu no fundo do peito que precisava descobrir a verdade. Mas o que mais essa pequena criança escondia? Contudo, o que ocorria não era apenas uma revelação sobre Lucas. Era um desdobramento de segredos que afetariam todos ao redor. Uma conexão inesperada, um poder oculto e a pergunta gritando em sua mente. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era aquele menino? E mais importante, que consequências isso traria para todos? A tensão se espalhou como uma onda entre os peões e Antônio, que ainda processava as palavras de Eduardo. O menino, Lucas, continuava parado, observando o Bravio com uma... Mas o que Eduardo dissera ecoava na mente de todos. Ele é especial, ele é diferente. Antônio respirou fundo, seu coração em frangalhos. O silêncio ficou ensurdecedor, enquanto os peões trocavam olhares nervosos e uma sensação estranha permeava o ar. Eles estavam prestes a ver algo extraordinário ou aterrador. O que Eduardo queria dizer? O que fazia Lucas ser diferente? Neste momento, enquanto os murmúrios cresciam, Bravio relinchou de maneira ensurdecedora. Uma explosão de som que fez todos se encolherem. O touro, até então calmo, começou a se debater, e a conexão que existia entre ele e Lucas parecia se romper. O menino se afastou, hesitante, e o pânico tomou conta da cena. Eduardo, o que está acontecendo? Antônio gritou, o medo o invadindo. A expressão de Eduardo mudou drasticamente. Seu rosto agora pálido, como se visse um fantasma. Ele balançava a cabeça, lutando para encontrar palavras. Então, como um estilhaço de vidro quebrando o silêncio, Lucas começou a gritar, não de medo, mas em uma língua que ninguém entendia. As sílabas fluíam como um canto ancestral, quase hipnótico. As palavras não eram reconhecíveis, mas o tom era profundo, envolvente. Bravio, que antes estava em fúria, parou de uma vez, como se presa a um feitiço invisível. Foi então que um brilho intenso emanou do menino. Uma luz dourada explodiu ao seu redor, e todos recuaram, os olhos arregalados. A aura iluminou não somente Lucas, mas também o touro. Antônio ficou paralisado, completamente atordoado pela cena. O que era aquilo? Um milagre ou uma maldição? Bravio, agora calmo, se aproximou de Lucas, aproximando-se lentamente, quase como se estivesse buscando abrigo. A luz ao redor do menino parecia crescer, elevando-o do chão. Ele não era mais apenas uma criança. Havia algo profundo, um poder adormecido que se manifestava. E ali, naquele instante, a crença nas antigas histórias, nas lendas que sua avó contara, ressurgiu com uma força avassaladora. Mas não havia tempo para refletir. A porta dos fundos da fazenda se abriu e um homem vestido de preto entrou. Um estranho com um olhar intenso e ameaçador. E ele se dirigiu diretamente a Antônio. A propriedade e o touro, Antônio. Eu os quero. E o garoto? Ele deve vir comigo. O tom de ameaça na voz do homem congelou a cena. Antônio sentiu um nó na garganta. Como ele sabia sobre Lucas? O pânico se espalhou entre os peões e Antônio.
enquanto o estranho encarava o menino como se soubesse de um segredo obscuro que todos ali ignoravam. Aquele menino não pertence a você, Antônio! O homem gritou! Sua presença dominadora transformando a atmosfera! Ele é a chave! Uma herança que você não pode sequer compreender. As palavras deixaram a multidão confusa, mas a ameaça pairava como uma sombra. O que o homem queria? O que Lucas realmente era? A luz ao redor de Lucas começou a pulsar, e Antônio, percebendo que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar, um novo medo tomou conta dele. O que aconteceria se aquele homem levasse Lucas? Com a esperança e a verdade do passado entrelaçadas em uma única criança, Antônio percebeu que seria capaz de tudo para proteger Lucas. Mas o que ele ainda não sabia era que a ligação do menino com Brávio e o seu próprio passado estavam mais entrelaçados do que jamais poderia imaginar. O que viria a seguir? As respostas estavam mais próximas do que Antônio poderia imaginar. Mas o tempo estava se esgotando. A tensão pairava no ar como um manto pesado. Antônio sentia o coração na boca, cada batida ressoando na solidão do momento. O homem de preto, com seu olhar frio, tinha a atenção de todos. Mesmo Lucas, que antes brilhava em sua própria luz, parecia agora uma pequena chama em meio ao turbilhão. Ele é a chave, o homem gritou novamente, os olhos fixos em Lucas. A aura dourada ao redor do menino começou a pulsar, quase respondendo à ameaça. Antônio queria proteger Lucas, mas o que significava aquela declaração? O que o homem sabia que ele não sabia? A multidão respirava em uníssono. O medo rendia qualquer bravura. E o que você quer dele? Antônio se atreveu a perguntar, sua voz saindo mais firme do que se sentia por dentro. O estranho deu um passo à frente, desafiando o espaço, e um silêncio de expectativa tomou conta. Você não entende. Ele trará o caos ou a salvação, respondeu o homem com um sorriso sombrio, quase como se gozasse da confusão que causava. E você tem a escolha de deixá-lo ir ou mantê-lo aqui e se condenar. As palavras soavam como um feitiço, e uma onda de inquietação atravessou os peões. A clareza da cena se desfez em fragmentos, e os murmúrios se intensificaram. O que aquele homem queria dizer com caos? Era uma ameaça? Uma profecia? Antônio sentiu a pressão no peito crescer. Ele se virou para Lucas, esperando que o menino o olhasse. Mas, para sua surpresa, Lucas tinha os olhos fixos no longe, como se estivesse ouvindo uma música que só ele podia ouvir. E então, em um momento instantâneo e aterrador, o menino gritou novamente. Uma língua estranha, um eco ancestral reverberou pelo ar. E foi nesse instante que algo chocante aconteceu. Uma tremenda explosão de luz irrompeu do corpo de Lucas, que crescia em intensidade. Bravio, que parecia ter encontrado um novo destino, relinchou alto, e uma força invisível puxou Antônio para frente, quase o fazendo tropeçar. Mas o que Antônio não viu em meio à luz fulgurante era um brilho muito diferente surgir entre a multidão. Clara, sua falecida esposa, apareceu como um fantasma, emanando uma luz suave que cortava a briga de energias. O choque foi absoluto.
Antônio mal podia acreditar no que via. Era Clara com seu vestido branco esvoaçando, como se o tempo não tivesse passado. E ali, entre a vida e a morte, ela olhou diretamente para seu marido e em uma fração de segundo, tudo mudou. Antônio! Ela gritou, uma voz tão doce, mas carregada de urgência. Ele é parte de nós. Não permita que ele seja separado. Os olhos de Antônio se arregalaram. O que significava aquilo? Como poderia Lucas ser parte dela? Ele não era só um menino mendigo, mas um eco do passado que pertencia a uma linhagem que ele sequer conhecia. O frio na barriga tomou conta, enquanto um mar de respostas e perguntas inundava sua mente. O homem de preto parecia mais confuso agora, seu olhar alternando entre Clara e Lucas, percebendo que algo havia se perdido em sua voracidade. Mas o momento logo tomou um desvio inesperado. Os peões que antes hesitavam, agora começaram a se mover em direção ao homem, gritando palavras de reprovação e defesa. Uma onda de coragem brotava, impulsionando-os a proteger Lucas e o que quer que ele representasse. O homem rosnou, um rugido de fúria e desespero. Vocês não sabem o que estão fazendo. O garoto, ele carrega algo que vocês não podem imaginar. E com isso, ele fez um gesto abrupto que fez o chão tremer. A cena se descontrolou. Lucas, agora envolto na luz de Clara, olhou para Antônio. Um brilho de entendimento, como se tudo estivesse claro para ele. Antônio sentiu uma onda de proteção e amor avassaladores, e uma decisão passou por sua mente. Ele não deixaria Lucas ir. A conexão entre os dois era mais forte do que qualquer ameaça que aquele homem pudesse imaginar. Mas a intensidade da situação aumentava, e antes que pudessem avançar, algo estourou no céu. Um relâmpago cortou o horizonte, iluminando a cena em um brilho azulado. Todos se viraram para cima. O clima mudara, e o choque do que viriam a seguir deixou todos em estado de alerta. De verdade estava prestes a se revelar. E mais importante, o que isso significava para o futuro deles? O tom da tensão aumentava a cada segundo, e o céu escureceu como se o mundo estivesse prestes a desabar em cima deles. O relâmpago cortou o horizonte, e todos olharam para cima. O medo se alastrava entre os peões, reverberando na transformação do menino e na presença ameaçadora do homem de preto. A luz ao redor de Lucas pulsava intensamente e Clara parecia detectar a mudança no ar. Com um gesto, ela surgiu mais uma vez, como um farol na escuridão. Antônio, tenho algo a lhe mostrar! Seus lábios se moviam, mas as palavras soavam mais como uma música etérea. Ele queria entendê-la, mas a realidade parecia distorcida. Então, o homem de preto, tomado por um misto de terror e raiva, avançou. Chega! O que quer que você tente fazer não vai funcionar. Sua voz parecia um trovão, reverberando pelo ambiente. O que mais Antônio não sabia é que ele não estava apenas defendendo Lucas. Ele estava prestes a descobrir que o menino não era apenas um mendigo. Ele era a reencarnação do próprio espírito ancestral de Clara. O choque cortou como uma lâmina, atravessando sua mente. A história que ele pensava conhecer estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Lucas, perdido em sua própria energia, olha em volta. O desespero e a luz estavam dançando dentro dele. Eu sou parte dela! A voz dele subia como um eco.
parte de Clara! Não posso deixá-la partir novamente! Ele olhou para Antônio com um entendimento que transcendeu a infância. O homem de preto parou, suas feições se contorcendo em confusão. Isso não é possível! Ele gritou, como se fosse uma afronta pessoal. Mas antes que pudesse protestar mais, Lucas desatou um grito, uma linguagem antiga e poderosa, que reverberou por cada pedra da fazenda, trazendo de volta ecos de um tempo esquecido. Antônio! A voz de Clara agora ressoava em sua mente. Eu nunca te abandonei! Lucas precisa saber a verdade sobre seu legado. Aos poucos, as imagens da infância de Clara começaram a fluir. Visões do passado que misturavam dor e amor, revelando uma linhagem secreta que a própria família dos Dantas desconhecia. O homem de preto estava tão próximo que Antônio sentiu a ameaça iminente. Então, um estrondo se ouviu, como um rugido da terra, e algo emergiu do chão. Criaturas de sombras, vagamente conhecidas nas lendas locais, começaram a aparecer, atraídas pela energia ancestral que Lucas emanava. Formas espectrais, mais do que sombras, surgiam, e a visão era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. E foi nesse momento que o impacto finalmente atingiu. O Homem de Preto, o verdadeiro vilão nesta história, revelou uma verdade devastadora. Ele era o tio perdido de Clara, um guardião das trevas, que tinha passado toda a vida em busca da reencarnação dela para resgatar os poderes que os Dantas possuíam. A simples presença de Lucas, esse menino despretensioso, era... Antônio sussurrou. Desesperado, ele se sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O que deveria ser uma busca pela verdade agora se tornava uma batalha por sobrevivência. Eu não deixarei você levar Lucas! A determinação de Antônio subiu como uma onda revolta. Ele percebeu que não estava apenas lutando por um menino, estava lutando pela própria essência da memória de sua falecida esposa e pelo futuro dela. Os peões, antes confusos, agora se uniam, armados com a bravura que só a verdade pode proporcionar. A luz dourada, pulsando ao redor de Lucas, irrompeu em um brilho ofuscante. O choque da revelação o fez hesitar. Em vez de avançar, a sombra dele foi subjugada à força da luz. E enquanto todos aguardavam que a cena se desenrolasse, Lucas decidiu, com a pureza de sua infância, estender a mão em direção ao Homem de Preto. Você também pode ser livre, ele disse. Sua voz suave e firme, repleta de uma sabedoria incompreensível. O que aconteceria agora? O que essa ação inocente e poderosa significava? Antônio sentiu que a batalha estava apenas começando, e a revelação chocante alterava completamente o rumo da história. Ele não tinha ideia do que mais estava por vir, mas uma coisa era certa: a verdadeira luta havia começado. A luz pulsante ao redor de Lucas crescia, prendendo a atenção de todos, inclusive do Homem de Preto. Entretanto, em vez de recuar, ele parecia se alimentar da energia emanada, como um predador à espreita. O silêncio estava carregado de tensão, e até mesmo os peões estavam em suspenso, sem saber se deviam avançar ou recuar. E então, algo extraordinário aconteceu. A conexão entre Lucas e Bravio parecia ser mais poderosa do que qualquer um imaginava. Enquanto o menino estendia a mão, mais um brilho dourado começou a se espalhar, formando um padrão que girava ao redor de Lucas, criando uma aura quase hipnótica. Mas, de repente, uma sombra irrompeu desse mesmo brilho.
Um movimento tão abrupto que fez Antônio levar a mão à boca, como uma fenda se abrindo em um universo previamente estável. A luz se desfez em uma explosão, revelando um colar antigo que antes estava escondido sob as roupas simples de Lucas. Um colar com um símbolo que Antônio conhecia bem, a mesma marca que fazia parte do seu próprio legado, da sua família. Não, isso não é possível! Antônio gritava. Uma onda de incredulidade o inundava. O colar parecia pulsar, refletindo a essência de Lucas, mas também a dor e os segredos de um passado esquecido. E nesse momento, tudo o que Antônio pensava que sabia se desfez. O menino não era apenas o parente distante. Ele era o último remanescente de uma linha mágica que havia desaparecido ao longo dos anos. Uma linhagem que Clara também pertencia. O homem de preto, atônito, fez um movimento brusco. Você não devia saber disso. Suas palavras estavam carregadas de raiva e desespero. O que ele realmente queria era controlar Lucas. Mas agora ele estava diante de algo além do que qualquer um poderia imaginar. Um herdeiro que não era apenas uma criança, mas um ser de potência inigualável. Você sempre esteve atrás de mim, não é? Lucas disse, a voz agora forte e clara, ecoando como se fosse de outra era. Acreditou que poderia me controlar, mas não entende que sou mais do que você pensa. O clima mudava, as energias se misturavam. Havia um poder no ar, como se a natureza estivesse se curvando diante da verdade. E em meio ao alvoroço, algo chocante irrompeu de todos os lados. As sombras que cercavam o homem de preto começaram a se agitar, como se fora um campo de força se agitando debaixo da superfície. Eu sou sua mãe. A revelação cortou como uma faísca. Foi uma frase que ninguém esperava, todos medindo a ferocidade da situação. Lucas, em um momento de vulnerabilidade, revelava a verdade que carregava no peito. O homem de preto, que por tanto tempo tinha manipulado a vida de Clara, era na verdade seu pai. E Lucas era o último foco de uma hereditariedade que se estendia por gerações. Antônio estremeceu. O que isso significava para ele e para Clara? O que aconteceria a partir daí? Integridade, identidade, tudo em pedaços. As forças que se moviam ao redor eram mais complexas e maiores do que ele poderia imaginar. Bravio relinchou novamente, mas agora parecia estar respondendo à energia que brotava, como se sentisse o impacto da verdade se desenrolando. O céu ficou mais escuro. Relâmpagos cortaram a nuvem pesada. Uma tempestade se aproximava. E o homem de preto ficou paralisado, a fúria em seus olhos agora confundida com horror. Isso não pode estar acontecendo. Sua voz saiu embargada, perdendo a segurança que antes tinha. As criaturas das sombras começaram a se dissipar, atraídas pelo novo poder que Lucas manifestava. Eu sou a luz e a sombra, a esperança e o temor. Sou ambos, Lucas declarou, os olhos brilhando com determinação. E enquanto falava, as correntes que o prendiam à sua história passada pareciam se romper. Mas assim como uma bomba prestes a explodir, a crítica transformadora estava apenas começando. Antônio, você precisa entender. Há mais em jogo do que apenas nós. A voz de Clara ressoava como um eco profundo. A fúria do homem de preto estava apenas começando e a batalha do bem contra o mal estava prestes a se intensificar. O que mais se revelaria? E mais importante, quem realmente estava em jogo nessa teia inextricável de laços e segredos? O ar estava pesado como os ecos do passado.
A tempestade se aproximava e o destino deles estava prestes a ser reescrito em uma narrativa que eles mal podiam compreender. A luz pulsante ao redor de Lucas crescia, prendendo a atenção de todos, inclusive do Homem de Preto. Contudo, em vez de recuar, ele parecia se alimentar da energia emanada como um predador à espreita. O silêncio estava carregado de tensão, e até mesmo os peões estavam em suspenso, sem saber se deviam avançar ou recuar. Então algo extraordinário aconteceu. A conexão entre Lucas e Brávio parecia ser mais poderosa do que qualquer um imaginava. Enquanto o menino estendia a mão, mais de um brilho dourado começou a se espalhar, formando um padrão que girava ao redor de Lucas, criando uma aura quase hipnótica. De repente, uma sombra irrompeu desse mesmo brilho, um movimento tão abrupto que fez Antônio levar a mão à boca, como uma fenda se abrindo em um universo previamente estável. A luz se desfez em uma explosão. Um colar com um símbolo que Antônio conhecia bem, a mesma marca que fazia parte do seu próprio legado, da sua família. Não, isso não é possível. Antônio gritava, uma onda de incredulidade o inundava. O colar parecia pulsar, refletindo a essência de Lucas, mas também a dor e os segredos de um passado esquecido. Nesse momento, Antônio percebeu que o menino não era apenas um parente distante. Ele era o último remanescente de uma linha mágica que havia desaparecido ao longo dos anos. Uma linhagem da qual Clara também pertencia. O Homem de Preto, atônito, fez um movimento brusco. Você não devia saber disso. Suas palavras estavam carregadas de raiva e desespero. O que ele realmente queria era controlar Lucas. Mas agora ele estava diante de algo além do que qualquer um poderia imaginar. Um herdeiro que não era apenas uma criança, mas um ser de potência inigualável. Você sempre esteve atrás de mim, não é? Lucas disse, a voz agora forte e clara, ecoando como se fosse de outra era. Acreditou que poderia me controlar, mas não entende que sou mais do que você pensa. O clima mudava, as energias se misturavam. Havia um poder no ar, como se a natureza estivesse se curvando diante da verdade. E em meio ao alvoroço, algo chocante irrompeu de todos os lados. As sombras que cercavam o Homem de Preto começaram a se agitar, como se houvesse um tumulto embaixo da superfície. Eu sou sua mãe! A revelação cortou como uma faísca. Foi uma frase que ninguém esperava, todos medindo a ferocidade da situação. Lucas, em um momento de vulnerabilidade, revelou a verdade que carregava no peito. O Homem de Preto, que por tanto tempo tinha manipulado a vida de Clara, era na verdade seu pai. E Lucas era o último foco de uma hereditariedade que se estendia por gerações. Antônio estremeceu. O que isso significava para ele e para Clara? O que seria a partir daí? A integridade e identidade de todos. Tudo desmoronava. As forças que se moviam eram mais complexas e maiores do que ele poderia imaginar. Bravio relinchou novamente. Mas agora parecia estar respondendo à energia que brotava, como se sentisse o impacto da verdade se desenrolando. O céu ficou mais escuro, relâmpagos cortaram a nuvem pesada. Uma tempestade se aproximava. E o Homem de Preto ficou paralisado, a fúria em seus olhos agora confundida com horror. Isso não pode estar acontecendo! Sua voz saiu embargada, perdendo a segurança que antes tinha. As criaturas das sombras começaram a se dissipar, atraídas pelo novo poder que Lucas manifestava.
Eu sou a luz e a sombra, a esperança e o temor. Sou ambos, Lucas declarou, os olhos brilhando com determinação. E enquanto falava, as correntes que o pendiam à sua história passada pareciam se romper. Mas assim como uma bomba prestes a explodir, a crítica transformadora estava apenas começando. Antônio, você precisa entender, há mais em jogo do que apenas nós. A voz de Clara ressoava como um eco profundo. A fúria do Homem de Preto estava apenas começando, e a batalha do bem contra o mal estava prestes a se intensificar. Então, em um movimento rápido e inesperado, o Homem de Preto puxou algo de dentro de seu casaco. Um pequeno objeto escuro e reluzente que disparou em direção a Lucas. Um brilho intenso iluminou a cena e um grito cortante rompeu o ar. Os olhos de Lucas se arregalaram em terror e a luz ao redor dele começou a oscilar. Lucas! Antônio gritou. Mas era tarde demais. A cena diante dele transformou-se em um turbilhão de sombras e luz, enquanto tudo ao redor parecia entrar em colapso. O colar no pescoço de Lucas começou a se desfazer em partículas cintilantes, dissolvendo a conexão que mantinha com Brávio e a própria Clara. O céu estourou em um clarão ensurdecedor, e tudo ficou escuro como a noite. O mundo pareceu girar, e Antônio não podia mais ver ou ouvir nada. Quando ele finalmente recuperou a visão, Lucas estava de joelhos, com uma expressão de dor e confusão estampada no rosto. O Homem de Preto havia desaparecido. O que restou eram ecos de um passado que Antônio acreditava ter compreendido, mas que agora parecia mais distante do que nunca. O que realmente tinha acontecido ali? O que era aquele objeto? E mais importante, onde Lucas tinha ido? Uma sombra pequena e fugidia passava por Antônio, deixando uma única pergunta martelando em sua mente. Eles estavam realmente preparados para o que estava por vir? A luz pulsante ao redor de Lucas crescia, enquanto tudo girava em um turbilhão de confusão e angústia. Antônio apenas conseguia observar seu coração disparado e as mãos trêmulas. O Homem de Preto, que até então se mostrara tão poderoso, agora estava paralisado, olhos arregalados. O colar que Lucas trazia parecia vibrar na mesma intensidade que a aura do menino. Um brilho intenso tão ofuscante que ofuscava tudo ao redor. Lucas! Antônio gritou, mas a voz soava distante, quase como um eco perdido. Era como se o menino estivesse em um outro mundo, onde ele mesmo e seus sentimentos foram um único elo de conexão. E de repente, uma onda de choque percorreu o ambiente. Lucas começou a tremer e seu rosto se contorceu em dor. O que você fez? O Homem de Preto quase berrou, mas mesmo com a raiva visível, havia uma fraqueza em sua voz. Uma fissura irrompeu na luz que envolvia Lucas, e Antônio passou a ver algo se formando dentro dela. Era uma sombra, algo que não pertencia ao brilho ancestral. Os peões paralisados começaram a murmurar entre si, perplexos. Alicerçados, eles sentiam que uma tempestade se aproximava, mas não sabiam de onde ela vinha. O colar de Lucas, a marca da linhagem, enfraquecia diante do poder que transbordava, como se tivesse vida própria. A sombra começou a se desprender do corpo do menino, esticando-se, contorcendo-se. E então, no momento que Antônio menos esperava,
A sombra se desfez em 1000 pedaços, revelando dentro dela uma imagem que deixou todos em choque. Era Clara. A figura etérea de sua falecida esposa surgiu com um olhar que misturava dor e serenidade. Antônio! Sua voz era suave, mas a intensidade da cena tornava tudo mais dramático. Todos ao redor ficaram sem respirar. O homem de preto quase caiu para trás, os olhos arregalados, não acreditando no que via. O semblante de Clara parecia tão vivo como se estivesse realmente ali, embora as correntes de luz girassem ao seu redor. Clara! Antônio sussurrou, o choque quase o derrubando. Você? Você está aqui? As lágrimas corriam livres pelo seu rosto. Era uma visão que desafiava a própria realidade. Uma mistura insana de amor e dor. Mas Lucas, ainda sob a influência daquela conexão certeira, gritou com uma intensidade que confundiu a todos. Você não pode ter ela. Não pode! E ao dizer isso, a luz começou a pulsar de forma irregular. Ele não era só um menino do meio da rua. Ele carregava a essência da família que havia perdido. Havia mais em jogo do que eles sabiam. E, de repente, como se o chão estivesse se dividindo sob seus pés, tudo que Antônio pensava saber estava prestes a se desintegrar. Antônio, o que você fez? A voz de Clara agora soava estridente, quase como um grito de alerta. Você não entendeu. Eu sou parte disso. Esta não é apenas a conexão que você sempre pensou que era. O homem de preto, tomado pela dúvida e desesperação, começava a dar passos para trás. Ele olhava para Clara, depois para Lucas, e a verdade ressoava em cada palavra dela. Lucas é mais do que você pode imaginar. Ele precisa saber que há muito mais do que apenas esta fazenda ou este touro. Ele é a chave para a nossa liberdade. E naquele instante, a atmosfera mudou de novo. A tempestade lá fora rugiu como se concordasse com as palavras de Clara. E relâmpagos cortaram o céu em um espetáculo aterrador. Um grito ecoou no ar. Não de Lucas, mas de alguém dentro dele. Uma forte emoção que não era só dele, mas uma herança. Algo despertava dentro dele, vibrando em reverberações que desafiavam tudo o que conheciam. Então, em um movimento quase instintivo, o homem de preto avançou. Não! Ele gritou, sua fúria se transformando em desespero, enquanto tentava arrastar Lucas para longe de Clara. Você não pode se juntar a ela. Ele deve ser meu! Ele falava como se Lucas fosse um objeto, algo que poderia possuir. Antônio, em um ímpeto de proteção, se interpôs. Pai! Não pense que pode levar meu filho! E neste momento, algo que ninguém esperava ocorreu. O brilho emanado de Lucas e Clara se intensificou, e uma onda de energia varreu todos à sua volta. O homem de preto foi lançado violentamente para trás, colidindo com o chão de forma estonteante. Seu grito ressoou como um eco em meio às sombras. E logo, a verdade mais chocante de todas veio à tona. No momento em que a onda de energia os atingiu, a forte conexão entre Clara e Lucas se fortificou. Era como se tudo que estava escondido fosse revelado. O verdadeiro legado de Lucas não era apenas de Clara, mas uma fusão de heranças ancestrais, uma força sombria que ele mesmo não compreendia. Escutem! Clara gritou, e o ar parecia pulsar com sua voz. Ele precisa entender que sua vida está em jogo. Somos todos parte disso. Antônio ficou em meio ao caos, enquanto a luz envolvia o espaço, transbordando de todo e qualquer limite. Ele não sabia mais em quem acreditar. Mas uma coisa se tornava clara.
O que quer que acontecesse agora teria consequências tanto para Lucas quanto para ele mesmo. A tempestade rugia lá fora, o ar carregado de uma eletricidade ancestral. E com isso, a revelação mais chocante se instalou em seu coração. Lucas poderia não ser apenas um menino simples, mas um ser que carregava em si o potencial de destruir ou salvar todos eles. O que isso realmente significava? O que ele e Clara teriam que enfrentar? E a pergunta que ecoava cada vez mais alto nos ventos do destino: até onde Antônio estaria disposto a ir para proteger o que lhe restava ou salvar o que poderia ser perdido? Uma conexão mais profunda e mais poderosa se manifestava, mas a batalha estava apenas começando. A luz pulsante ao redor de Lucas cresceu a ponto de quase doer nos olhos de quem estava por perto. O clima, carregado de tensão, se intensificava. E todos sentiam que algo monumental estava prestes a acontecer. Cada segundo parecia uma eternidade. Antônio respirava fundo, mas era como se o ar estivesse cortante como vidro. O homem de preto, agora cada vez mais apreensivo, olhava para Clara, depois para Lucas, e as sombras que ele havia conjurado começavam a se dispersar, como se intimidadas pela força do que estava acontecendo. Lucas, você precisa lutar contra isso! Antônio gritou, mas a voz se perdeu em um burburinho de murmúrios e gritos. Ele percebeu que estava falando para um menino, que não era mais apenas uma criança. Lucas se tornara alguém além do que ele jamais poderia imaginar. E então, em um instante arrebatador, Clara ergueu as mãos e um clarão esplêndido ofuscou a visão de todos. Era como se estrelas se espalhassem pelo céu, refletindo a revelação que parecia estar prestes a romper todas as barreiras. Mas no momento em que a luz se intensificou, um grito ecoou, cortando a atmosfera mágica. Não era de Lucas. Era de Eduardo, que ainda estava no chão, seu corpo tremendo enquanto as sombras pareciam se agitar à sua volta. Ele está vindo! Eduardo gritou, o pânico em sua voz fazendo os peões se virarem, confusos. Mas quem estava vindo? A multidão se apertou, ansiosa, os rostos pálidos e abismados. O chão sob eles começou a vibrar, cada vez mais forte, e de repente uma fissura se abriu, uma fenda escura e profunda que pulava como um coração desesperado. Todos recuaram. E Lucas, agora com olhos de uma intensidade aterradora, olhou para a fissura. E o que surgiu dali como uma serpente, dessas que aparecem nas piores lendas, fez o sangue de Antônio gelar. 3 figuras emergiram da escuridão. Elas eram altas, com olhos brilhantes e vazios, como se fossem feitos de pura noite. Eles olhavam para Lucas, e em um instante, um deles avançou com uma agilidade sobrenatural. Você não pode se esconder dele, criança, disse a figura, e as palavras ecoaram com uma voz que parecia vinda de um abismo. Antônio estremeceu. O que era aquilo? Aquela voz, aquela presença. Sentiu que conhecia. E antes que ele pudesse formular o pensamento, outro grito cortou a cena. Era a voz de um amigo de infância, Lucas, que agora estava gritando com desespero. Pare! Vocês não podem levá-lo de mim! Ele se aproximou da fissura, como se fosse atraído por uma força invisível. Tensionado, Antônio lançou-se na direção do filho, pulando sobre a fenda. Mas no momento em que o fez, um dos seres de sombras disparou na direção de Clara, e tudo parecia acontecer em câmera lenta. Antônio gritou: "Não, Clara!"
Mas a figura atingiu Clara com um movimento rápido, puxando-a em direção à fenda. Era uma cena horrenda. O que estava acontecendo? A presença dessa figura não era apenas qualquer sombra. Era a sombra do próprio passado de Clara. Um eco daquilo que ela deixara para trás. Os peões gritaram. Alguns começaram a correr, mas outros estavam paralisados, como se o terror os tivesse aprisionado. Clara, não. Antônio berrou, sentindo uma dor cortante, como se seu coração estivesse se despedaçando. A conexão que antes parecia tão segura, agora estava sendo rasgada e exposta a segredos que ele preferia não saber. Um clima de caos tomou conta. No meio daquele turbilhão, Lucas olhou para o pai e gritou: "Papai, preciso de você!" E enquanto Antônio estendia a mão, a fenda começou a puxar Clara para dentro. Uma força incontrolável. E em um último esforço, ela teve tempo de olhar para Antônio com um sorriso triste, quase de despedida. "Antônio, a verdade está com você." Foram as últimas palavras que ele ouviu dela antes que a luz de Clara fosse tragada pela escuridão. E antes que tudo pudesse se estabilizar, as figuras de sombra se voltaram para Lucas. "Está na hora de você reivindicar seu lugar", disse uma delas. E a fenda pulsou, como se pulsasse uma nova vida, um novo destino. Antônio olhou para Lucas, seus olhos cheios de medo, mas também de força. O que significava isso tudo? O que Clara queria dizer sobre a verdade e o que estava prestes a acontecer? Ele sabia que essa batalha estava longe de acabar. No fundo, ele sentia que tudo havia mudado e que uma nova luta estava apenas começando. Mas a pergunta que martelava em sua mente era: até onde ele iria para descobrir o verdadeiro legado de sua família e salvar Lucas do destino que os aguardava? O choque na atmosfera era palpável. A luz emanada de Lucas e Clara tornava-se um farol no meio da escuridão. Antônio, tomado pela adrenalina, não conseguia desgrudar os olhos da cena que se desdobrava diante dele. As sombras que antes pareciam tão ameaçadoras, agora hesitavam, como se sentissem o peso da verdade sendo revelada. "Lucas!" Antônio gritou, sabendo que o menino precisava de sua força. "Lute! Não deixe que eles te levem!" As palavras saíram entrecortadas, a voz embargada pela mistura de medo e esperança. Mas Lucas estava em um estado de transe. Ele olhava para a figura de sua mãe, que emanava uma luz quente, e sentia um poder que nunca conhecera antes. "Eu sou parte de você!" ele bradou, sua voz ecoando como um trovão pelos campos da fazenda. "E vocês não vão me parar!" As criaturas de sombras recuaram, confusas e amedrontadas. O homem de preto, agora entre a raiva e a impotência, gritou para seus aliados: "Voltem! O menino está forte demais! Ele não é o que parece! Ele é mais do que você pode imaginar." A voz de Clara tinha uma força que revestia todo o medo, envolvendo Lucas com amor e poder. Em um movimento inesperado, a luz dourada emanou de Lucas e entrelaçou em Clara, formando um escudo que a proteção dele criava. Antônio, agora, mais do que um pai, tornou-se um defensor. Ele avançou lado a lado com Lucas, os dois unidos por um laço inquebrantável. "Ninguém mais vai te machucar, meu filho", disse, segurando a mão pequena do menino. As sombras se agitaram, mas a luz ao seu redor cresceu. O céu escurecia, mas dentro daquele brilho parecia haver esperança. "Vocês não pertencem a este lugar",
Gritaram juntos e a energia que criaram começou a se expandir, repelindo os seres. Com o grito de união, as sombras dissolveram-se e a mão de Clara chegou ao infinito, envolvendo a cena em luz. E então, como um eco de um tempo esquecido, tudo se aquietou. A tempestade lá fora se acalmou. O silêncio se tornou um sussurro suave, preenchendo o espaço com uma sensação de realização. Lucas caiu de joelhos, exausto, mas ao olhar para o pai, viu neles um reflexo de sua mãe. Ela estava aqui. As palavras saíram com um pesar. Nós conseguimos! Antônio se ajoelhou ao lado dele, envolveu em seus braços e ambos choraram. Chorar pela dor que passaram, mas acima de tudo, pela vitória que alcançaram juntos. A vida ainda os aguardava, e todos os contornos da dor pareciam menos intensos. Mas o que havia acontecido com o Homem de Preto? Onde estavam agora as sombras que ameaçavam a totalidade da felicidade deles? Essa pergunta pairava no ar, enquanto Antônio e Lucas se levantavam. Percebendo que o passado sempre deve ser enfrentado, o colar de Lucas ainda brilhava, um símbolo da conexão que se fortalecia a cada momento. Então, com um último olhar para o céu, Antônio sabia que o futuro ainda era incerto, mas eles enfrentariam juntos qualquer coisa. O que mais as lendas guardavam? Que o próximo capítulo da vida reservaria para eles. E essa incerteza trazia consigo um mistério fascinante. Uma nova jornada que estava prestes a começar. Se você está tão emocionado quanto eu com esse final incrível, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Revele suas reações e teorias sobre o final nos comentários. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Seu engajamento é fundamental e juntos podemos levar essas histórias ainda mais longe.